amigos do Saúde Digital, vamos falar hoje de atenção primária em saúde, a famosa APS. Na minha opinião, é a bola da vez do segmento de saúde. Precisamos de investimento em todos os players, em todos os setores da saúde para evoluir e desenvolver atenção primária em saúde. E hoje eu estou recebendo um amigo, Alexandre, que é um baita médico de família, uma formação assim exemplar. Ele vai contar um pouquinho da história dele enquanto médico de família, mas também falar assim da importância, né, desse orquestrador do sistema, né? A sustentabilidade do setor de saúde, Alexandre, eu acredito que passa muito por esse orquestrador, que é a figura do médico e do entorno da atenção primária em saúde, e você representa isso muito bem. Vamos lá, conta pra gente quem é o Alexandre e aí a gente evolui esse papo. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Lorenzo, pelo convite, né? Cara, quem eu sou, né? Então, em termos de background, eu sou um cara do Pará, né? Vim parar aqui em São Paulo fazendo faculdade na Escola Paulista de Medicina. Eu tinha tudo para seguir o caminho de um filho de cirurgião, né? Meu pai é cirurgião plástico lá, ia fazer cirurgia plástica e tudo. Mas, segundo ano de medicina, veio o tal do seu Laurindo na minha vida e mudou completamente o plano, né? Esse seu Laurindo é um paciente que eu acompanhei no SUS na época, no meu segundo ano. Ele tinha hipertensão, diabetes, estava internado. E o foco daquele projeto era entender como que esse cara usava o sistema de saúde. Então ele saiu da UTI, ele foi para casa dele, eu fui para casa dele. Ele saiu da casa dele e ia para a UBS, eu ia para a UBS. Ele saiu da UBS e ia para um especialista, eu ia para o especialista. E aí eu vi que muito do que eu sabia sobre pressão alta, diabetes, em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, não era suficiente num sistema que estava desorganizado. E aí, cara, eu olhei para o mundo do sistema, né? Sistemas de saúde, tranquei faculdade na época, fui para a Europa, fui para a Inglaterra, eu brinco que na Inglaterra eu virei adulto, né? Fui para Portugal e também fui para os Estados Unidos para olhar um pouco para esse lado de inovação, trabalhei muito com adesão ao tratamento em pacientes renais, né? Transplantados renais em Harvard. E voltei para o Brasil, cara, é por aí que eu vou, né? Até que eu me meti num estágio eletivo em Alter do Chão, no oeste do Pará, e eu vi uma médica de família atender, Lorenzo. E, cara, foi lindo, né? Eu fiquei literalmente tocado, né? Eu vi que... Aí eu encontrei a especialidade que eu queria, né? Porque ela olhava tanto para o lado humano do atendimento como um todo, integral, mas também dentro daquele contexto, dentro dessa perspectiva de sistema de saúde. E, cara, falei, é isso, é para cá que eu vou. Quando eu acabo a faculdade, faço a residência, vem o Vitor, fala assim, olha, bora, tô montando um plano de saúde, vamos junto, vamos começar essa ideia, vamos tentar transformar esse mercado. E, cara, eu nunca me imaginei trabalhar para plano de saúde na vida. Mas o Vitor, você conhece o Vitor, né? Ele já veio aqui, né? Vitor Aceituno, médico, cofundador da SAMI, presidente da SAMI, que é um dos principais planos de saúde digital do país. Exatamente. Foi contemporâneo seu de Unifesp. Foi, a gente fez a Escola Paulista de Medicina. Ele fundou a EPM Júnior, que era a empresa Júnior, e onde a gente se conheceu, né? E aí, anos depois, ele me convidou e falou assim, cara, vamos montar isso aqui. Então, comecei na SAMI, tinha 14 pessoas no time. Hoje, a gente tem mais de 400 pessoas trabalhando junto lá na SAMI e mais de 15 mil pacientes, né? Que a gente chama de membros, né? Que são nossos membros. E, cara, estamos transformando esse time aí. Hoje já tem mais de 7 times de atenção primária, 60 pessoas junto aí fazendo saúde, e estamos tentando mudar esse sistema aí. Quando eu falei da APS e o médico de família sendo um orquestrador de todo o sistema, você tem uma comparação muito boa que é do campo de futebol, do jogo de futebol. Explica aí como é que é essa comparação e os entes. Boa. Então, assim, cara, eu uso muito a analogia porque muita gente confunde a atenção primária com um médico de família. Então, pegando um campo de futebol, por exemplo, um jogo de futebol, o cara que está na posição de meio campo, né, que ele joga para frente, volta, faz estratégia de jogada,
essa posição é a atenção primária à saúde. O cara que atua bem nessa posição, que é treinado para melhor performar nessa posição, é o médico de família. E aí o que a gente vê muito hoje é no SUS, por exemplo, você tem o time, você tem as posições, mas frequentemente não tem o médico de família. Então você coloca zagueiros para jogar nessa posição, você coloca atacante para jogar no meio de campo. E aí, cara, normalmente você não performa tão bem. As operadoras têm um outro problema. Elas conseguem até atrair os jogadores, mas elas não têm ainda o jogo, não tem a posição bem formada. Então a gente precisa alinhar essas duas coisas. E aí é que a gente vai começar, talvez a falar não, a gente sobre vai começar isso. a performar bem, né? Então vamos lá. A posição do meio de campo é a atenção primária em saúde, né? O campo de futebol, o campo e as posições, talvez a rede, né? A rede, o sistema, né? O sistema, exatamente. O sistema. Exatamente. A saúde suplementar, em sua grande maioria, ela não tem o campo de futebol, ela não tem o jogo, ela pode até trazer o camisa 10, mas ele chega lá, ele tá numa quadra de tênis de saibro. Como é que eu vou distribuir a jogada aqui? Você me dá uma quadra de tênis. Exatamente. O SUS tem a quadra lá, o campo demarcado ali, as arquibancadas, tudo, que é a rede, o sistema, só que quando ele põe lá no meio de campo, ele tá pondo zagueiro, ele tá pondo atacante, lateral direito, e no negócio você não tem performance. Exatamente. Então esse é o panorama atual. Quando a gente olha para a empresa que você trabalha na SAMI, exato, uma health tech, 100% do seu tempo, eu acho que de como profissional é para a SAMI, apesar de outras atividades que você tem. Mas por que atenção primária em saúde, esse campo de futebol e esse camisa 10, ele é tão importante para os planos de saúde digital? Por que isso faz a diferença? Cara, assim, várias coisas, né? Então, dentro do sistema, a gente pensa que a rede é só a rede de atenção secundária. Mas a APS não é só atenção, não é só essa interação com a rede, também e os enfermeiros, e os técnicos de enfermagem, né? Então, dentro de um SUS, por exemplo, você tem a estratégia Saúde da Família, que é baseada aqui em médicos, enfermeiros, agentes comunitários, né, para cuidar de um território. Num plano de saúde, frequentemente você não tem esse time. E lá na SAMI, por exemplo, a gente tem enfermeiro, tem o técnico, que é o nosso coordenador de cuidado, coordenador de saúde, e tem o médico, né? Eu não sei fazer nada sozinho. Então, cada vez mais a gente tem que envolver, inclusive, consultas de enfermagem, que é raríssimo em plano de saúde você pensar em consultas de enfermagem, né? Então, a gente precisou disso para conseguir performar melhor. E aí, o que é performar melhor? Trazendo aqui alguns exemplos, né? A gente cuida de uma gestante, está fazendo o pré-natal dessa gestante, né? E aí ela precisa de uma ajuda em relação ao aleitamento materno. Cara, ela ter mais de uma referência no time foi fundamental em vários dos pré-natais ali que a gente cuidou na SAMI, né? Então ela teve o bebê, estava ali angustiada, com quem eu falo, né? Ela tem a enfermeira dela para cuidar. Uma enfermeira que já conheceu ela no período do pré-natal, né? Então, quando você tem mais de uma referência que você confia, isso faz toda a diferença, né? Então, para a gente conseguir cuidar desse problema e não só ficar fatiando as pessoas, eu tô com dor de cabeça, eu vou no neurologista, eu tô com dor nas costas, eu vou no ortopedista, você tem alguém que vai integrar e cuidar bem daquilo que é mais comum. Porque o que é mais comum a gente cuida muito bem na atenção primária, né? E aí dali para frente a gente começa a usar essa rede. Então a gente consegue entregar resultado, reduzir custo, quando a gente começa a integrar tudo isso dentro de um núcleo que vai ser o teu núcleo de referência e de relacionamento, né? Então é muito do modelo que a gente segue lá na SAMI e que outros lugares estão também fazendo, né? E eu entendo que isso traz sustentabilidade para o serviço de forma escalável. Exato. O foco de uma empresa digital, por isso que a SAMI, não sei quantos milhões que ela já levantou em investimento, sim, né? Grandes fundos de venture capital investindo, porque ela apresenta um modelo que a dor é gigante, então é uma dor muito forte, um problema muito forte, que é a medicina suplementar no Brasil. Então você tem um mercado muito grande a ser conquistado, então tem muito dinheiro em cima da mesa. Ponto 1. Então o fundo gosta disso.
Ponto 2, a solução desse problema ela tem que ser escalável. Ela tem que crescer cada vez mantendo as minhas margens, aumentando as minhas margens, para um fundo querer ir lá e aportar dinheiro numa empresa como a SAMI. E quando a gente olha para a sustentabilidade da medicina suplementar, da saúde suplementar, a gente não consegue escalar isso de maneira eficiente sem essa orquestração, sem esse campo de futebol, sem essas peças do time. E por isso que as empresas de tecnologia, o principal pilar dela tem que ser a atenção primária em saúde. E não que as empresas que não são de tecnologia, os planos de saúde tradicionais, eles não têm que ter esse principal pilar. É que agora que eles estão acordando para isso. Porque eles surfaram uma onda do mutualismo ali, onde que era possível você pegar um pouquinho do todo, montar um cofre ali, um caixa, e ir pagando a sinistralidade, mesmo assim você tinha performance e ia sobrevivendo. Só que hoje a sinistralidade, ela cresce numa proporção muito maior, numa intensidade muito maior do que ela consegue capturar de valor dos seus associados, um plano de saúde tradicional. E agora ela precisa também, assim como, não é porque é mais inteligente, a Health Tech, não é porque ela é mais inteligente, porque ela começou a partir disso. E o plano de saúde, agora ele tem que mudar toda uma estrutura, todo um arcabouço, para também pôr esse jogo para acontecer, que é da atenção primária. Então, como você vê, então a gente fala das Health Techs, como você vê as boas práticas, as iniciativas, o que tem de novo no mercado em relação à saúde suplementar tradicional? Cara, perfeito. Primeiro, acho que as Health Techs vieram aí para dar uma remexida no mercado como um todo. Tanto é que as mais tradicionais estão começando a usar algumas práticas que as Health Techs agora estão, inclusive a SAMI, né, estão provocando. E o que acontece, e aí é uma outra analogia que é aquela do avião, talvez você já tenha escutado, né? Então, um plano de saúde muito grande, ele quer mudar a asa com o avião voando, né? Talvez o que as Health Techs conseguiram fazer um pouco mais cedo foi começar com a asa certa desde o começo, né? Então, decolar esse avião com um sistema minimamente desenhado para que a atenção primária seja esse orquestrador, né? Como você trouxe aqui, né? Então, isso é uma coisa bem legal. E aí, o que está mudando? Então, por exemplo, eu faço parte de um outro projeto junto com a ANS, com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, com a HOC, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sob a liderança do IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, que é um super instituto global, onde eu sou faculty, e lá a gente faz ciência da melhoria, né? O que essa galera fez? Eles se reuniram e falaram assim, vamos estimular o setor a fazer atenção primária no Brasil, né, da ponta do sul ao norte, né, do leste ao oeste, né. E eles reuniram 20 operadoras de saúde para ajudar essas operadoras a se certificarem em boas práticas em atenção primária, que é a certificação que a ANS agora tem para desenvolver o setor. E, cara, eu tenho observado coisas assim incríveis, tá? Incríveis. Tem operadoras, por exemplo, que eram pequenas, que têm uma atenção primária relativamente jovem, de 1 ano e pouco, 2 anos, fazendo coisas maravilhosas ali e que não está muito no radar do mercado, né? Então, Fundação Copel é uma que eu estou acompanhando bastante, a Unimed VTRP é uma que também está fazendo coisas assim brilhantes. E aí, o que é brilhante aqui? Eles fizeram um jogo, né? Eles montaram ali, tem baseado em time, tem enfermeiro, tem médico, né? E eles estão estimulando isso junto com ciência da melhoria. Que indicadores a gente vai observar? Olhei o indicador, volta esse indicador para a ponta. Lourenço, indicador nunca volta para a ponta. A gente sempre olha a atenção primária, né, e a gente fica tarado por dados. Não, coleta aqui, faz o prontuário, que eles vão coletar os dados e esses dados nunca voltam para a ponta. E se dado não volta para a ponta, quem pode mudar esses dados não sabe o que tem que mudar, não sabe para onde ir. Então esses caras estão fazendo isso e eu tô, cara, talvez eu esteja no momento mais esponja da minha vida em termos de conhecimento, porque eu estou observando isso em 20 operadoras, eu estou observando isso em loco onde eu faço atenção primária, porque eu tanto atendo quanto
cuido desses outros times de atenção primária da SAMI, né? Então é lindo, basicamente, o que a gente está vendo em termos de movimento. Eu entendo um pouco assim, vou fazer um raciocínio aí, você me permite, você fala se eu estou mais ou menos no caminho. Manda. Por exemplo, na nossa empresa, no SD Conecta, a gente trabalha com OKRs, e desde que a gente implementou a gestão de OKRs, a gestão é baseada em dados, mas a principal característica do OKR é a transparência. Que as pessoas que estão trabalhando, elas saibam quais dados ela tem que alcançar, quais são as metas, quais são os indicadores, e ela pode acompanhar isso dia após dia, e com as cerimônias adequadas para que esse dado vá até a ponta. Perfeito. Mais ou menos, talvez, o que você está me dizendo nesses planos de saúde que estão te encantando é que é mais ou menos isso, né? É o agente comunitário de saúde vendo que foi traçado ali que a minha meta é ter 30% da minha população aqui adscrita com pressão normal. E ele está ali com 35 e está se esforçando para chegar no 30. Mas é isso que você está dizendo, que é o dado na ponta? Perfeito. É isso e além, né? É isso. Nossa, a minha meta não bateu aqui os 30%, 40%. Por que não bateu? Que condições aqui estão faltando para que a gente consiga entregar essa performance? O que é muito comum é com o NPS, né? NPS de satisfação aqui, né? O que o paciente recomenda daquele sistema ou daquela organização. Então é muito comum os serviços de saúde acompanharem NPS, cair um pouquinho, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Né? E aí teve uma onda de Covid em, janeiro do ano passado, mudou o sistema. Então a gente entende que a variação daquele dado foi uma variação que a gente chama dentro da ciência de melhoria de uma causa especial e não uma variação comum, né? Então quando você começa a saber interpretar uma variação, olhar para a tua equipe e falar, olha, os dados que a gente tem são esses, hipóteses, que problemas a gente tem, e essa construção começa a acontecer, aí você muda o jogo, porque você está codesenhando com o pessoal que põe esses dados ali e que são responsáveis pelas ações para que esses dados mudem, né? Então, se a gente não fizer isso, se a gente só ficar numa sala com um slide apresentando dado, apresentando, você fala dos slides coloridos ali, né? Sem conversar com as pessoas que estão fazendo saúde ali na ponta, não muda. E a gente só quer fazer... A gente acha que a gente vai colocar só a cenourinha de uma forma diferente, mudei o sistema de pagamento, não que isso não seja importante. Mas não vai ser suficiente, porque não é só isso o problema, não é grana. Tô vendo bando de time de atenção primária, inclusive os nossos, que não estão nem buscando grana, cara. Não estão buscando mais grana, estão buscando fazer o melhor que podem, né? E uma coisa bem interessante, né, que a gente vê da teoria do OKR, e eu presencio isso na prática, é que você traz... uma palavra que eu não gosto muito, empoderamento para todos. Sim. Porque ele tem claro o que ele precisa fazer, ele sabe em que ponto ele está para atingir aquele objetivo, e ele tem voz para decidir junto com a liderança que vai ser mudado, o que ele precisa mudar. Ele participa. E tem que ser assim, porque quem está lá na ponta com a mão no pulso do paciente é ele. Por que ele vai ficar de fora das decisões? Por que alguém que está num escritório ele sabe mais? Não, eles sabem iguais. Cada peça é importante, né? Sem dúvida. O time. Isso traz uma motivação que a pessoa ela se torna realizada no que ela está fazendo. Então, cara, eu tô vendo que o meu trabalho tá dando resultado. Ou o que eu preciso fazer para melhorar. Isso você traz uma participação como um todo. E aí o dinheiro ele passa a ser uma consequência. A remuneração passa a ser uma consequência importante, mas não só a única. Sem dúvida. A gente fala muito que protocolo, não sei se você já viu essa frase, mas é muito comum no meio da atenção primária, que protocolo é trilha, não é trilho, né? E aí, se você for observar, você vai ter variabilidade clínica, né? Então, um cara que eu sou fãzaço dele, chama Brent James, ele é lá da Intermountain, ele fala que 80% do que tem de condutas clínicas são legitimamente dependentes da opinião das pessoas que estão ali. 15, 20% não. 15, 20% tem evidência, hardcore, boa evidência de que a gente deve seguir.
Então você favorece, você cria um sistema para que facilite que as pessoas sigam dessa forma. E ele fala assim, você cria o protocolo, você facilita isso, e quando alguém não seguir o protocolo, de duas uma, ou essa equipe tem algo a ensinar a esse protocolo, ou esse protocolo tem algo a ensinar a essa equipe. Então, esse olhar de que um protocolo ele é algo dinâmico e ele é uma ferramenta de aprendizagem para um sistema, frequentemente a gente não tem. Então, a gente cria o protocolo, segue, penaliza quem não segue. O risco aqui é você premiar não habilidade, mas mediocridade, que é a habilidade de só seguir o protocolo. Isso é um risco. E aí eu vou te dar um exemplo prático aqui. Nossa, sei lá, você tem uma meta para hemoglobina glicada de um diabético abaixo de 7. Vai ter um idoso ali que você tentou fazer isso e ele começou a ter crise de hipoglicemia. Se você continuar seguindo o protocolo, você está causando dano. Então você tem que feedbackar esse sistema para falar quando não seguir. Quais são as condições onde a gente vai fazer um pouquinho diferente e tudo bem. Se você está na trilha e aparece uma cobra na frente dessa trilha, naturalmente, meu amigo, você tem que desviar, né? Isso, variabilidade clínica, é parte do nosso dia a dia e deve ser respeitado. Porém, variabilidade efetiva envolve padronização flexível, que nem sempre a gente olha. A gente só quer seguir protocolo e penalizar quando não segue, e premiar quando segue. O risco disso é causar danos quando a gente poderia estar sendo mais centrado naquela pessoa, né? Não sei se você já ouviu muito sobre isso, mas é super interessante nesse ponto, né, de aprendizagem. Demais. E quando e você falando, eu fico me perguntando aqui o quão nós, educadores, eu me considero um educador, porque eu sou professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, né? a gente se conheceu lá, inclusive, no Hub, né? No Hub Mandic. Sim. E o quão preparados as escolas de medicina e as residências médicas elas estão para formar esses camisas 10 desse time. Cara, hoje eu não sei mais tanto se estão super preparadas ou não, mas eu sei que hoje, quando entra um médico na SAMI, eu falo que tem algumas coisas que a gente vai fazer diferente, né? Então, eu vou te dar um exemplo desse projeto que eu acompanhei o seu Laurindo. A gente era um projeto interprofissional com estudantes de medicina, de enfermagem e outras áreas de saúde. E eu conversava com uma colega minha da época e eu estava aprendendo semiologia depois, no terceiro ano. Aí eu estava me achando, esteto no pescoço e tal. Nossa, eu tô sabendo tudo e tal. E eu comecei a falar para ela sobre exame físico. Ela falou, não, mas a gente faz tudo isso. Então, assim, eu não sabia que enfermeiro... Desculpa a minha ignorância, quem estiver ouvindo. Eu não sabia que enfermeiro usava esteto. No meu terceiro ano de faculdade, Escola Paulista de Medicina. Mas eu tive essa experiência de conversar com outros profissionais enquanto eu estava me formando, né? Quantos médicos não têm, Lorenzo? Quantos médicos acham que enfermeira é enfermeza? Ou seja, aquela que só, sim doutor, claro doutor, toma doutor. Isso a gente não tem na SAMI, cara. Enfermeiro nosso atende, né? Então, primeira coisa que mais diferencia no meu dia a dia quando a gente seleciona outros médicos para trabalhar, você trabalha bem em equipe, você compartilha o teu caso com o teu enfermeiro, você ouve o que o teu enfermeiro fala, porque várias vezes eu tô ali com a Ivanise, que é a enfermeira do meu time, ela fala, olha, tô sentindo que esse paciente está um pouco diferente hoje. E ele não trouxe isso para mim. Aí eu vou lá, troco uma ideia de novo, cara, questão de saúde mental gravíssima, precisamos acompanhar, vamos fazer um acompanhamento ali semanal pra gente ver como é que esse cara tá. Foi feedback dela, né? Tô com uma dúvida clínica em alguma coisa, eu compartilho com ela par a par, né? E claro que cada um dentro das suas habilidades clínicas e regulatórias, né? Então, frequentemente o médico ele tem que começar a largar esse mundo de que ele sozinho vai resolver o sistema, porque não vai, e ele burnoutiza. Tá? Quantas vezes eu já vi, cara, desde a época de faculdade, eu via lá residente na Escola Paulista, cara, em pranto, sozinho na UTI, porque não estava aguentando de dar conta da demanda, né? Então você tem que dividir as tuas atividades clínicas, não só para a tua saúde mental, mas porque o teu paciente precisa disso, né? Então, assim, o que o médico precisa fazer? Precisa trabalhar bem em equipe, precisa chegar para o enfermeiro dele, para o técnico de enfermagem dele, e de vez em quando, uma vez ali por mês, a cada 2 meses, fazer uma pergunta besta, cara, que é a seguinte: cara,
me diz como é que eu tô, como que eu posso ser um melhor colega de trabalho? Quantas vezes eu perguntei isso na minha vida antes? Nunca. Até eu perguntasse ano passado isso, quando eu tive uma questão ali, um conflito dentro do time, falei, caramba, eu negligenciei isso, né? E aí as coisas começaram a mudar. Eu falei, nossa, eu estava totalmente cego para uma questão de performance aqui que eu não estava olhando, porque eu deixei de falar para minha equipe e falar como que eu posso fazer diferente, né? Então, buscar aprender com o teu time é uma coisa que frequentemente médico não tem e precisa melhorar. É sensacional. Eu tenho um slide de uma palestra que eu faço, que a gente tem ali os frameworks ágeis, né? O framework ágil do Scrum. E o Scrum, esse nome Scrum, ele vem de uma jogada do rugby. De ficar assim, né? Que é a hora que eles vão todo mundo no mesmo nível, né? Na mesma altura. Cada indivíduo ali, ele tem uma função fundamental, ele está numa posição escolhida pelas habilidades e competência dele. E se você tirar qualquer peça, o outro time vai empurrar e você vai perder terreno. Então, então fica aqueles homens ali de ombro a ombro se empurrando, mas cada pessoa tem uma função imprescindível. Não quer dizer que eles são iguais, não quer dizer que eles não tenham hierarquias, mas a função de cada um é muito bem estabelecida, a posição que ele ocupa, e faz diferença na jogada. Por isso que a metodologia ágil, o framework ágil, chama Scrum. E no Scrum a gente tem essa paridade de forças entre as pessoas que estão trabalhando. Se eu sou o CEO da empresa e eu tenho um líder de marketing, eu espero que a pessoa de marketing entenda mais de marketing do que eu. Sem dúvida. E se eu não tenho uma pessoa que entende mais do que eu de marketing, eu devia estar preocupado. Cara, sem dúvida, uma das coisas que a gente tem lá na SAMI é pensando em montar esse jogo, né, que a gente conversou. Cara, o que é montar esse jogo? Não é só ter os jogadores, é como que esses jogadores interagem, né? A gente fala que para mudar sistemas, você não muda seus elementos, mas as suas interações, né? Então, uma das coisas que seria o equivalente de um Scrum para a gente seriam os huddles. Então, cada time lá na SAMI tem um momento separado na agenda, protegido, que não vai ter paciente, para se olhar e falar, quem que está na agenda hoje, temos algum problema, falta pedir isso para alguma coisa. Isso é processo, Lorenzo. E se você acha que você faz atenção primária só tratando o paciente que está na sua frente, não é. É que nem você imaginar que um professor, ele só age quando ele dá aula, mas ele tem um período em que ele está preparando a aula, tá um período em que ele está ajudando os outros alunos. Então, esses outros processos que às vezes estão nos bastidores, você precisa montar. Então lá na SAMI tem reunião, cara, tem huddles diários, né? Tem reunião de equipe para entender casos mais complexos, o que a gente faz com esse caso aqui, vamos encaminhar. Tem reunião de matriciamento, onde a gente conversa com alguns especialistas e troca ideia com eles e fala assim, cara, eu tô com uma dúvida nisso aqui, o que você acha? Ah, eu acho que a gente deve fazer tal e tal conduta. Beleza, vou falar pro paciente, qualquer coisa eu mando ele para você. E aí você manda o paciente para ele, ele volta e fala assim, beleza, agora volta com o teu médico de família. Você começou a montar interações. Aí o jogo começa a mudar, cara. Porque você está deixando de sair de um sistema que olha só para o médico, que cria ferramentas só para o médico, que acha que tudo é só o médico que deve fazer, para um sistema que de fato é baseado em time. Aí você reduz o desperdício, você melhora o cuidado, você melhora a famosa sinistralidade, né? Então isso pode ser um caminho legal para a gente no futuro. E deixa eu te... Como agora, assim, caminhando para o fim, quando você ocupa esse espaço aí do camisa 10, talvez você seja o Messi aqui nosso, aqui no Brasil, de camisa 10. E eu queria que você passasse um pouco, você tem uma bela formação, você está fazendo um doutorado na Inglaterra, né? Queria que você contasse isso um pouquinho. Isso é um mestrado, chama Masters in Translational Health Sciences, né? E, cara, eu tava pensando, depois que eu fiz o meu especialista em melhoria pelo IHI, eu falei, será que eu tenho que buscar uma outra formação e tudo? E aí eu vi um novo programa, absolutamente novo, liderado pela Trisha Greenhalgh. A Trisha é uma mulher que, cara, tudo que essa mulher escreveu
é interessante, Lorenzo. Ela escreveu sobre desde medicina baseada em evidência, até medicina baseada em narrativas, até como implementar soluções tecnológicas e por que as soluções tecnológicas, muitas das vezes, elas não são adotadas. Quando são adotadas, não são implementadas. Quando são implementadas, não ganham disseminação. E ela fez isso com pesquisa qualitativa, quantitativa, juntou tudo. Então, assim, uma expert na área. E ela criou esse novo campo, né, que chama de Translational Health Sciences, que basicamente é olhar para a ciência da implementação. Eu não estou olhando para o que está acontecendo ali na bancada, não estou olhando para o que está acontecendo na revisão sistemática Cochrane, eu estou olhando por que daqui para a ponta não acontece. Então é isso que eu estou estudando lá. Como que a gente consegue fazer com que as inovações em saúde, sejam elas tecnológicas, sejam drogas, sejam devices, cheguem mais rapidamente e sejam sustentáveis dentro de diferentes contextos. E aí, meu amigo, você tem que olhar não mais só para o tecnicismo de algumas coisas, você tem que olhar para o contexto, desde emoções, como que essas pessoas estão ali interagindo, desde processos, desde como que eram as experiências prévias dessas pessoas com essa mesma intervenção antes, como que a gente consegue fazer com que isso seja mais tranquilo, né? Que é muito do que a gente conversou aqui. Trazer ponta, gestão, para criar cuidado de qualidade. Né? Para terminar, um aprendizado seu que você gostaria de compartilhar aí na sua carreira, com o colega? Cara, eu olho para a gestão há muito tempo, né? Mas eu assumi esse papel há menos tempo, oficialmente falando. Então, o que eu aprendi muito é que a gente tem que servir esses times. Né? Então, o que o gestor de atenção primária, que está olhando para a atenção primária e talvez não saiba muito bem o que é, sabe que isso está na moda ou estão falando, olha para o teu time. Vai lá, troca uma ideia para esse time. Muito provavelmente esse time está cheio de potencialidades e ideias que a gente não está ouvindo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, sonde o seu time de verdade. E aí acho que as coisas vão começar a acontecer a partir dali. Né? Perfeito, Alexandre, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. É muito legal ver que os nossos mecanismos de saúde estão se aperfeiçoando. A gente vê médicos que buscam excelência ocupando cadeiras importantes em startups, né? Isso é fantástico. E o mundo, um mar de oportunidades que se abre com essas novas profissões, com essas novas colocações. Entendi. Se por um lado o número de médicos formados a cada ano aumenta vertiginosamente, existem também novos postos de trabalho sendo criados, novas oportunidades que o bom médico, o médico que busca excelência, o médico que tem propósito em ajudar o paciente, pode ocupar. Então, muito bom bater esse papo com você. Obrigado. Quero saber o seu feedback. Conta para mim se gostou. Você pode dar aí estrelinhas, avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Quando você faz isso, a gente se torna mais relevante para o algoritmo. E aí ele mostra a gente para outras pessoas. E aí a gente aumenta a nossa audiência e consegue trazer pessoas importantes como o Alexandre aqui para vocês. Compartilha, gostou? Alguém que precisa escutar esse podcast, atenção primária em saúde, um médico que está sem saber o que fazer de residência, um gestor que você conhece, passa o contato do Alexandre para ele. Aliás, dá o seu contato aí no LinkedIn. Cara, meu contato no LinkedIn é Alexandre Ceuto Calandrini. Tudo que a gente fez, né, Lorenzo, foi com apoio de alguém. Então, quem precisar de apoio, cara, por favor, entre em contato. Passa o contato do Alexandre no LinkedIn, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e ajuda o podcast Saúde Digital a ser mais ouvido. Obrigado, até a semana que vem. Valeu!